Hoje eu queria conversar com você a respeito de o quanto nós, de uma forma geral, muitas vezes agimos até inconscientemente, nos preocupando apenas com esta vida aqui. A gente está muito interessado em ter graduação ou graduações. Muitas pessoas, né? Não todas, mas algumas se dão conta do quanto o estudo é importante, é fundamental na vida, então busca ter esse conhecimento, essa profundidade. A gente busca fazer muito dinheiro, ter muitos status, crescer na profissão, ser muito grande e reconhecido. Mas a gente não está nem um pouco. Muitas vezes agimos exatamente assim, como se não estivéssemos nem um pouco mesmo, nos importando com a vida espiritual. A gente deixa em segundo lugar, ou em terceiro, ou quem sabe em último, ou a gente também que não deixa em lugar algum. Age como se essa parte da vida não tivesse significado nenhum. Diz que vive para Deus, mas age como se não vivesse. Diz que serve a Deus, mas se comporta e pensa de uma forma que, sinceramente, mais parece com os pensamentos mundanos, das pessoas mundanas que servem ao outro lado. Às vezes até estamos dentro da igreja, mas agimos como pessoas que nem conhecem a Deus. Estamos dentro da igreja, mas nos comportamos como aqueles que creem que Deus não é capaz de prover sequer o amanhã, porque as coisas estão difíceis. Quando o calo aperta, a situação difícil chega, o deserto aparece, nós agimos muitas vezes como quem nem conhece a Deus, como quem não tem conhecimento algum da sua palavra, ou ainda como aqueles que nunca sequer ainda ouviram falar sobre Cristo. E por favor, não me entenda mal. Não entenda que eu estou querendo te dizer que o estudo não é importante, que a graduação não é importante, ou as graduações, seja lá quantas você deseje e vá fazer ou já tenha. Eu, por exemplo, dou muito valor, né, à questão do estudo. Peguei muito gosto pelo estudo e ainda quero fazer mais outra graduação, pelo menos. Eu já tenho uma, né? Eu sou pedagoga, mas eu busco pelo menos mais uma graduação. Entenda que eu também não estou querendo dizer que você buscar ter uma condição financeira melhor nesta vida é pecado. Desde que você faça isso com o seu esforço, você faça isso da forma correta, que agrade a Deus. Não tem nenhum problema. E desde que você também não ame o dinheiro. Nós não podemos amar o dinheiro, mas muitas vezes agimos e nos comportamos como aqueles do mundo que amam o dinheiro. E muitas vezes até amamos. Muitos dentro da igreja, eles amam o dinheiro, eles deixam para lá a vida espiritual, né? Às vezes, Deus até pede que ele abra mão da sua profissão e viva meramente de fazer a obra, mas ele tem tanto amor pelo dinheiro, às vezes não é nem pela profissão, mas pelo dinheiro que aquela profissão pode lhe proporcionar, que ele não é capaz de ouvir um simples mandato, uma simples ordem do Senhor e assim agir, né? Mas como eu disse, está tudo bem você ganhar o seu dinheiro honestamente. Mas nós não podemos agir como quem não conhece a Cristo e ama o dinheiro. Muitas vezes o diabo, ele nos distrai. Ele nos distrai. Às vezes, ele se comporta dessa forma, nos distraindo. Ah, mas você, olha a situação que você se encontra. Você precisa mudar a realidade da sua família. Então, deixe para lá esse tempo que você iria usar buscando conhecimento nas Escrituras Sagradas, se aprofundando nas Escrituras Sagradas. Pegue esse tempo, estude algo para que você possa fazer mais dinheiro. Você vai fazer de forma honesta. Então não tem nenhum problema. E não tem nenhum problema você buscar conhecimento, né? Para que isso faça com que você tenha mais dinheiro no futuro, ou até mesmo agora. Para que de forma honesta você mude a realidade da sua família e a sua realidade. Não tem nenhum problema nisso. Mas o problema está em deixar para lá as coisas do céu, né? Buscar ter mais conhecimento e buscar ter mais coisas materiais do que coisas espirituais. Só que muitas vezes, de forma inconsciente até mesmo, é assim que o diabo entra e age em nossas vidas. E isso vai nos distanciando. Do Senhor, né? E é assim, às vezes é dessa maneira que o diabo age. Por isso que eu acredito que parte da nossa oração deve ser que o Senhor nos lembre sempre, coloque na nossa mente e no nosso coração o desejo e a importância de buscarmos mais dele e conhecermos mais dele e da sua palavra, nos aprofundarmos nas Escrituras Sagradas. Mas também não vale só conhecê-la se não vivê-la. De nada adianta. Então, a nossa oração também tem que ser essa, ao Senhor.
Tudo bem pedir bens materiais, tudo bem agradecer, também a gente tem que lembrar de agradecer. Tudo bem pedir saúde, pedir vida com abundância, enfim. Mas também devemos, diariamente, pedimos ao Senhor isso, né? Que Ele gere esse desejo pelas suas coisas, pela sua palavra, por conhecer e por viver. Viver em santidade, viver a palavra. E quando Ele nos der uma ordem, também, que a gente possa simplesmente ir lá e agir de acordo com o que o Senhor mandou. Inclusive, nós não vamos ser capazes de pegarmos essa ordem que o Senhor nos dá e agirmos daquela forma que Ele nos manda, se a gente não conhecer muito dele, né? Não conhecer muito dele. Então, se você não conhece muito de Deus, você não sabe do que Ele é capaz. Você não sabe o quão grande Ele é, o quão perfeito e maravilhoso Ele é. Então, realmente você vai ter dificuldade de confiar. Realmente vamos ter dificuldade de confiarmos. Porque não conhecemos, né? Não o conhecemos profundamente. Então, muitas vezes, o inimigo age dessa maneira nas nossas vidas, nos distraindo. Nos distraindo. É uma forma dele agir. E ele nem faz. E ele faz de forma que a gente nem perceba, né? Que aquilo ali é uma distração, porque aparentemente tá tudo bem você buscar conhecimento, você buscar entender sobre português, matemática, enfim, que seja. Tá tudo bem, né? Você buscar crescer honestamente no seu negócio que você montou. Enfim, né? Você começar algo novo, você buscar mais conhecimento na sua profissão para crescer, para ter nome, para ganhar melhor, né, para fazer o melhor pelo outro. E certo, ok, mas a gente não pode fazer com que tudo isso fique em primeiro lugar e o reino do céu em segundo e terceiro ou em nenhum lugar em nossas vidas. A gente tem que pegar o reino do céu, colocá-lo em primeiro lugar e as outras coisas elas vêm depois, certo? A gente coloca em segundo lugar essas outras questões, essas outras coisas. Então, a distração, ela te tira de tempo. Ela pega e atrasa, né, aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. E a gente, muita gente, precisando ouvir. E às vezes o Senhor queria usar você. Ele queria usar você para aquela vida, mas infelizmente você está tão distraído, nós estamos tão distraídos com as coisas desta vida, que muitas vezes nem sequer nos lembramos das coisas espirituais. Mas isso precisa ser mudado. Servir a Deus também é você chegar e tomar uma atitude. É você tomar uma decisão. A decisão de, a partir de hoje, eu não cometo mais esse pecado. A partir de hoje, eu vou me aprofundar nas Escrituras. A partir de hoje, eu vou orar mais. A partir de hoje, eu vou fazer mais para Cristo. Quando Ele me mandar, sem perguntar o porquê, nem para quem, eu vou lá e faço.